Boa noite, queridos. Gostaria de deixar com vocês uma palavra do Evangelho de Jesus. João capítulo 5, versículo 13. Os judeus, eles disseram acerca de Jesus: o seu testemunho não é verdadeiro, porque você fala de si mesmo. Interessante a gente receber essa luz sobre o que está dito aqui neste texto. Jesus falou dele mesmo. Os profetas, eles não falaram dele mesmos. Os apóstolos, eles também não falaram sobre eles mesmos. Porém, Jesus, segundo os judeus, Jesus, ele falou de si mesmo. Jesus, ele foi o único que falou de si mesmo. E Jesus, ele deu declaração acerca de si mesmo que um homem ele não pode dar. Quais dos profetas poderiam declarar a respeito de si mesmo o que Jesus declarou a respeito dele mesmo? Quais dos apóstolos poderiam declarar o que Jesus declarou a respeito de si mesmo? Jesus, ele declarou a respeito de si mesmo dizendo: eu sou a ressurreição. Jesus, ele não apenas declarou que ele tinha o poder de ressuscitar os mortos, mas ele diz aqui algo que é muito mais profundo do que isso. E é muito mais além do que isso. A distância dessa comparação é imensurável, é imedível. Porque acerca dos profetas e acerca dos apóstolos, nós poderíamos dizer que eles também ressuscitaram os mortos. Mas eles nunca disseram a respeito de si só, ou de si mesmo: eu sou a ressurreição. Então a distância é imensurável, é imedível. Jesus, ele não somente ressuscitava os mortos, como ele declarou a respeito de si mesmo, dizendo: eu sou a ressurreição. Então, qual dos profetas poderiam fazer essa declaração? Ou quais dos apóstolos poderiam fazer essa declaração a respeito de si mesmo? Ou qual dos homens poderiam fazer esta declaração a respeito de si mesmo? Jesus, ele falou a respeito de si mesmo. Jesus, ele fez declaração a respeito de si mesmo, dizendo: eu sou a luz do mundo. Então, acerca de nós, é dito: vocês são a luz do mundo. Mas a nossa luz não é a luz de nós mesmos. A nossa luz é a luz de Jesus e nós é através de nós. Mas Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz de si mesmo. Ele não precisa de um carregador de luz. Quais dos homens poderiam declarar
essa verdade a respeito de si mesmo. Eu sou a luz do mundo. Quais dos profetas, ou quais dos apóstolos, ou quais dos homens podiam fazer essa declaração a respeito de si só? Ninguém. Ninguém. Então Jesus, ele deu declaração e ele testemunhou a respeito dele mesmo. Jesus, ele declarou: eu sou a verdade. Quais dos homens podia fazer essa declaração a respeito de si mesmo? Jesus, ele declarou, dizendo a respeito de si mesmo: eu sou a verdade. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. A verdade é o próprio Jesus. Jesus testificou a respeito de si mesmo. E os judeus, eles disseram em João capítulo 8, versículo 13, seu testemunho não é verdadeiro, você faz declaração a respeito de você mesmo. Quem que você está pensando que você é? Jesus, ele fez declaração a respeito de si mesmo, que somente quem é Deus mesmo pode fazer tais declarações. Que homem que pode dizer, eu sou a ressurreição? Que homem que pode dizer, eu sou a vida? Que homem que pode dizer, eu sou a luz? Que homem que pode dizer, eu sou a verdade? Jesus, ele fez declaração a respeito de si mesmo, ele deu testemunho a respeito de si mesmo, que só quem é Deus mesmo pode fazer tais declarações. Em João 8, 33 em diante, os judeus, eles pegaram em pedra para querer matá-lo. E Jesus falou com eles: por que vocês querem me matar? Quem de vocês pode me convencer de algum pecado? Ou vocês estão querendo me matar por causa de alguma boa obra que eu fiz? Ao que eles disseram: não é por causa de alguma boa obra que você fez, não, mas é por causa de uma blasfêmia. Você é homem e você está fazendo Deus de você mesmo. Então os judeus, eles entenderam que através das declarações que Jesus estava dando a respeito dele mesmo, que ele estava se apresentando ser Deus mesmo. Que homem que pode declarar: eu e o Pai somos um? Quais dos homens pode fazer tais declaração? Quais dos homens pode declarar: quem me vê, vê o Pai? Quais dos homens pode fazer tais declaração? Então os judeus, eles não tiveram dúvida, não foi uma questão de eles não entender quem Jesus estava apresentando ser. Foi uma questão de eles não crer. Você é homem, eles disseram, e você está fazendo de Deus você mesmo? Ao que Jesus falou com eles em João capítulo 8, versículo 24, se vocês não credes que eu sou quem eu estou falando que eu sou, vocês não podem se salvar e vocês vão morrer no pecado de vocês. Jesus falou com os judeus: se eu tivesse falado com vocês, se eu tivesse dado tais declarações a respeito de mim, que vocês entenderam quem eu estou declarando ser, porém vocês não crêem. Se eu tivesse dado tais declarações a respeito de mim e tivesse ficado só em palavras, vocês não teriam culpa e nem pecado algum. Porém, não ficou só em palavras. Eu fiz as obras na frente de vocês que só quem é
Deus pode fazer. Eu chamei o morto da sepultura. Quando Jesus ele chamou Lázaro da sepultura, se ele não tivesse chamado Lázaro pelo nome dele, teria saído todo mundo daquele cemitério, porque ele é a ressurreição. Jesus falou, não ficou só em palavras, declaração que eu dei a respeito de mim mesmo, que vocês entenderam quem eu estou falando que eu sou. O problema é que vocês não crê nas minhas palavras. Mas Jesus apelava, pedindo a eles, se vocês não podem crer nas minhas palavras que eu sou, quem eu estou falando que eu sou, crede-me, pelo menos por causa das mesmas obras. Eu chamei o morto na frente de vocês de 4 dias, já cheirando mal, e ele saiu, vocês viram com seus próprios olhos. Eu curei cego de nascença na frente de vocês, e vocês viram com seus próprios olhos. Eu levantei paralítico na frente de vocês, e vocês viram com seus próprios olhos. E nem assim vocês creem que eu sou? Por isso Jesus falou, se tivesse ficado só em palavras, declaração que eu dei a respeito de mim mesmo, e vocês entenderam quem eu estou declarando ser, se ficasse só em palavras, vocês não teriam culpa nenhuma. Porém, eu fiz as obras que só Deus pode fazer. Eu confirmei que eu sou, que eu estou falando que eu sou através das minhas obras, e contudo, nem assim vocês não me credes. Por isso Jesus falou em João 8:24, se vocês não crêem que eu sou, que eu estou falando que eu sou, vocês não podem salvar e vocês morrerão no pecado de vocês. Jesus, ele deu um testemunho de si mesmo. E Jesus deu declarações a respeito de si mesmo, que somente quem é Deus mesmo pode dar. Se Jesus não fosse quem ele era, que estava falando que ele era e dando tais declarações a respeito de si mesmo, realmente ele era um blasfemo. Como os judeus disseram, nós vamos te matar, não é por causa de alguma obra boa que você fez, não, mas é por causa de uma blasfêmia. Você é homem e você está falando que você é Deus. Através das declarações que Jesus deu a respeito de si mesmo, os judeus entenderam, ele está falando que ele é Deus mesmo. E se Jesus não fosse Deus mesmo, ele seria um blasfemo mesmo, porque ninguém pode dar tais declarações a respeito de si mesmo, a não ser que seja Deus mesmo. Porém, Jesus, ele falou com os judeus. Meu testemunho não ficou só em palavras. Eu fiz obras que só quem é Deus mesmo pode fazer. E vocês viram com os olhos de vocês, e contudo vocês ainda não credes que eu o sou. Jesus, ele deu testemunho de si mesmo. Ele falou a respeito de si mesmo. Declarou a respeito de si mesmo. Somente quem é Deus pode declarar o que ele declarou a respeito de si mesmo. E os judeus, eles entenderam isso. Em João capítulo 5, eles disseram, ele anda por aí, 5:18, ele anda por aí não somente quebrando o sábado, mas ele anda falando por aí que Deus mesmo é o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Na interpretação da religião judaica, alguém declarar que Deus é o seu próprio Pai, que alguém declarar eu sou o Filho de Deus, alguém declarar Deus, ele é o meu Pai. Na interpretação da religião judaica,
este alguém está declarando ser Deus mesmo. Porque se é o Filho de Deus, tem que ser Deus mesmo. A não ser que não é o Filho de Deus. Por isso, quando nós cremos Jesus, ele é o Filho de Deus mesmo, tem que ser com essa luz. Ele é Deus mesmo, mesma essência, mesmo poder, mesma glória, mesmos atributos de Deus. Ele é o que Deus é. Quando Paulo falou nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Paulo estava falando isso. Ele é o que Deus é. Quando Paulo estava dizendo ele é a imagem exata, ele é a expressão, a imagem exata do ser de Deus, exata, sem faltar em coisa alguma, ele estava dizendo, ele é o que Deus é. Quando João ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus mesmo, ele estava dizendo, ele é o que Deus é. Ele não é o Pai, mas ele é o mesmo Deus, junto com o Pai. Por isso ele diz, eu e o Pai somos um. Por isso ele diz, quem vê o Pai, vê a mim. Então, da interpretação da religião judaica, alguém se declarar ser o Filho de Deus é o mesmo que dizer, eu sou Deus mesmo. E eles não estão errados. A interpretação deles está certa. O problema é que eles não creram que ele era mesmo o Filho de Deus. Jesus falou com eles, se o que eu testifiquei a respeito de mim ficasse só em palavras, e vocês entenderam o que eu estou declarando a respeito de mim, porque só quem é Deus mesmo pode dar tais declarações a respeito de si mesmo. Vocês entenderam. O problema é que vocês não creram. Se o meu testemunho ficasse só em palavras, vocês não teriam culpa nenhuma e pecado nenhum. Porém, não ficou só em palavras. Eu fiz as obras. E só quem vê mesmo pode fazer.